E a revelação maior do Novo Testamento não é que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, sim, essa é uma grande revelação, mas que o nosso Salvador, o Messias prometido, que Deus prometeu, que foi esperado pelos profetas durante tantos anos, é o próprio Deus é o nosso Salvador. Então o grande eu sou prometeu que teria um relacionamento diferenciado com o seu povo, que estaria sempre com o seu povo, veio ao mundo, proporcionou esse relacionamento através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso já é revelado no nome. Agora pode projetar. Isso nós vamos falar profundamente em cristologia. A palavra hebraica Yeshua, do grego Iesus, que em português é Jesus, e Roshua, é a união de duas palavras. Quais? Yahvé e salvação. É a união da palavra Yahvé, que é o nome de Deus, mais a palavra Yashá, que significa salvar. Portanto, Jesus significa literalmente, o Senhor é salvação. Deus é o nosso Salvador. Sabe quem veio te salvar? O próprio Deus. O Messias prometido é o próprio Deus. Então Jesus fala, eu sou. Deu para entender? A ligação, a divindade de Cristo é o fundamento da igreja. Lutero ele disse que sobre a confissão de fé, de que a justificação é pela graça mediante a fé, ou a igreja fica de pé ou cai, porque naquela época não havia problema em relação à confissão de que Jesus era Deus. Mas hoje, pasmem os senhores, nós enfrentamos de novo esse problema, por causa de confissões relacionadas a Jesus, que diminuem a sua glória. O maior psicólogo que já existiu, o maior filósofo que já existiu, um grande profeta, um mestre da moral. Nós temos aí pessoas na igreja fazendo confissões relacionadas a Cristo, e esse tipo de confissão, que não fala que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que não fala que Jesus é o Filho de Deus, não produz novo nascimento. O novo nascimento vem através do conhecimento da verdade, que Deus é o único Deus verdadeiro, e que enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo, a quem enviaste. E ele fala no versículo 5, para que o Pai o glorificasse com a glória que ele já tinha desde a eternidade. Ele fala sobre a sua eternidade no versículo 5. Então, meus irmãos, o conhecimento de Deus, aí nós temos John MacArthur, naquele livro que eu compartilhei com os irmãos, ele fala o seguinte, olha só, John MacArthur ele escreve no livro Face a Face o seguinte, Jesus é quem melhor nos revela quem é Deus, justamente porque ele é o Filho de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus encarnado, e ele mesmo nos ensinou que o conhecimento de quem é o Pai estava nele, e sem ele não era possível conhecer plenamente quem era o Pai. É como se Deus estivesse agora nos falando, como ele disse a Moisés, o meu relacionamento com vocês foi um, a partir de agora será diferente, eu vou mostrar para vocês quem eu sou, e Cristo é o cumprimento dessa palavra, é a expressão máxima dessa palavra. Agora você conhece quem é Deus em Cristo, sem Ele você não conhece o Pai, porque ninguém pode vir, ninguém vem, amém? Ele está com o Pai, ninguém vem ao Pai, se não for através de mim. É profundo, não é, irmãos? Sendo assim, Jesus é coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, tem todos os atributos incomunicáveis de Deus, ele tem a eternidade, soberania, a temporalidade, porque ele sempre existiu, onisciência, e nós vamos falar isso em cristologia. Então Yahvé é o coração da revelação bíblica no Antigo Testamento, e como o pastor falou em João 8,58, quando Jesus toma esse termo para si, é o coração da revelação da divindade de Cristo no Novo Testamento. A verdade é essa é a palavra que estava com Deus,
que estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas através dela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Pelo poder de sua palavra tudo veio à existência. Essa palavra, esse conhecimento de quem é Deus, foi revelado ainda em partes para o povo de Israel. Mas um dia essa palavra se fez carne, ela se fez homem e habitou entre nós. E esse homem, Deus, esse Deus homem, ele abriu a sua boca, e abrindo a sua boca ele nos revelou quem era o Pai, porque ele veio do Pai, e porque ninguém conhece o Pai melhor do que ele. Os irmãos estão lá em Israel mandando vídeos e fotos, no meio de um monte de judeus, que conhecem parcialmente a Deus. Eles nunca vão conhecer a Deus em toda a sua plenitude, nem nós, né? Mas na plenitude daquilo que ele se revelou, se não conhecerem a Jesus Cristo, porque Jesus é a porta que, aberta, nos revela a majestade do Pai, meus irmãos. E que maravilha, né? Se você olhar para o seu lado, você vai ver o cumprimento disso, porque nessa época tinham muitos sábios, muitos entendidos. Jesus falou: oh, Pai, eu te glorifico. Que glória é essa, né? Que majestade é essa? Porque o Senhor ocultou essas coisas a Anás, a Caifás, a grandes sacerdotes, a escribas, e decidiu revelar isso a pequeninos. Essa está a grandiosidade de Deus. Isso é um escândalo, né? Quando ele chegou no Areópago em Atenas, em Atos 17, eu mandei um livro chamado Deus Desconhecido. Paulo vem falando: Deus é o Criador do céu e da terra, amém. Nele tudo subsiste, amém. É Ele que dá a chuva, amém. Ele veio ao mundo, nasceu em Nazaré, no corpo humano de um carpinteiro judeu que morreu crucificado como um bandido, ressuscitou dentre os mortos para nos salvar. É um tagarela. Aí, se o Espírito não abrir o seu coração para que você veja a majestade de Deus na face de Cristo, que abdicou do exercício da sua glória e veio em forma humana, teve uma vida pobre, numa família pobre, em Nazaré, não foi um grego poderoso, filósofo, nem foi um herói romano, nem um grande sacerdote entre os homens como foi Caifás, Anás e outros, não era um rabino conhecido. Ele veio no meio do povo, viveu como um carpinteiro. Esse é o escândalo do Evangelho. Isso é que é pedra de tropeço para os judeus e escândalo para os gentios, mas para nós, João 17, esse conhecimento é vida, amém, meus irmãos? É vida. O grande Yahvé e Jesus de Nazaré são um só Deus, e Yeshua significa isso, amém, meus irmãos?